Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos estar falando mais um pouquinho sobre as rotinas produtivas, né? São dicas de rotinas que tem dentro do sistema que vocês podem usar para facilitar o dia a dia de vocês aí dentro da empresa, do escritório. Então, começando, né, uma das principais para mim que hoje pega bastante é a questão do e-consignado. Hoje mesmo saiu uma atualização com mais algumas melhorias no e-consignado, tá? Então recomendo que quem não estiver na última versão do INDP, atualize ela já para usufruir dessas melhorias que foram criadas ali na versão. É importante, né, essa rotina aqui é a questão da importação do e-consignado. A gente tem um webinar só de e-consignado, tá? Ele está disponível no YouTube, vocês podem acessar ali, visualizar ele depois, tem a nossa base de conhecimento também. Por que eu digo isso que aqui é uma rotina muito importante, né? Porque como agora, todo mês, vocês têm que verificar essa questão do empréstimo, né? É muito importante usar a importação. Por quê? Porque daí vocês vão poder estar atentos às modificações que estão acontecendo com essas questões dos empréstimos, né? Então, no sistema, vocês podem usar essa opção da importação, né? Colaborador, empréstimo, importar o empréstimo consignado. No webinar que a gente tem de empréstimo de e-consignado, ele está completo, tá? Ele te mostra ali todos os passo a passo, os acessos aos sites, para poder coletar esse arquivo. Por quê? Sempre depois do dia 25 de cada mês, você tem que lembrar de ir lá e coletar esse arquivo. Coletem esse arquivo, importem dentro do sistema, para poder estar usufruindo dessa informação, né? Aqui tem até o QR Code, onde leva isso para a nossa base de conhecimento ali, que trata o e-consignado. Obviamente, se caso vocês precisarem, também vocês podem fazer um cadastro manual do e-consignado, e tem uma tela onde vocês podem acompanhar essa informação, né? Vamos abrir aqui o sistema. Então aqui no sistema, aqui, né, em colaborador, a gente tem aqui a parte do empréstimo consignado. Vai ter a importação, né, onde vocês vão poder importar o arquivo JSON que vocês vão pegar lá do site do governo, vão importar aqui, e dentro dessa mesma tela aqui em colaborador, a gente tem empréstimo, a gente tem o lançamento por empréstimo. E aqui é que vocês vão poder ver os empréstimos que vocês já importaram, ou o empréstimo que vocês cadastraram manualmente, né? Ele vai estar cadastrado aqui. Vocês têm como ver o que já foi pago, o que não foi pago por colaborador. É muito importante estar com essa flag para dizer que ele é o que é o que o funcionário fez a solicitação. Lembrando que essa rotina hoje, como eu estou dizendo, ela já foi bastante aprimorada, né? Até alertas no cálculo já está emitindo, né? Então lembre-se de atualizar o sistema de vocês ali, né? A versão mais atual do sistema é a 741A, tá? Ela saiu ontem no final do dia, hoje pela manhã já estava disponível lá para usufruir ela. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, então, é ficar atento a essa questão do e-consignado, tá? Façam essas importações mensalmente, o sistema ele gerencia as importações, tá? Então, vocês podem importar os arquivos ali, que ele vai validar se o funcionário já tem aquele empréstimo cadastrado ou é um novo empréstimo que ele pediu lá para poder fazer os descontos. Então, usem essa rotina bastante, né? Principalmente agora com essa questão aí, que todo mundo, até porque o e-social está notificando, né? Quando a gente manda o e-social agora, e o funcionário tem um empréstimo e a gente não fez o desconto daquele empréstimo, o sistema o e-social devolve um alerta para vocês, dizendo, ó, esse funcionário tem um e-consignado não informado. Então até isso o e-social já está ajudando vocês também. Então aqui está o QR Code, né, onde vocês podem ter acesso a isso, né, para poder ver mais informações sobre essa parte do e-consignado. Tá? Outra parte importante, né, que eu vejo também às vezes que muitas pessoas ficam na dúvida, é com essa parte de benefícios, situações que o sistema tem para poder ajudar vocês na hora que vocês estiverem fazendo os cálculos também, né. Lá dentro do cadastro colaborador, vocês podem cadastrar o benefício de vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, vale refeição. Além disso, a gente tem rotinas que auxiliam essa parte. Porque quando vocês fazem esse cadastro dentro do sistema, o que vai acontecer? Vocês vão chegar lá, vão fazer o cálculo e o sistema vai fazer o desconto disso. Mas, por exemplo, quando tem uma coparticipação ali de consulta, vocês têm a opção de lançamento da coparticipação, que é nesse caminho aqui que eu mostro na tela para vocês ali, né? Movimentação, benefícios, lançamento de coparticipação, tá? Só que dentro da rotina de coparticipação, vocês podem fazer uma importação também. Tem um layout no nosso site, onde vocês podem fazer a importação desses dados ali. Então, por exemplo, vocês vão aqui, ó, lançamento de coparticipação, aí vocês teriam que selecionar o funcionário, consultar, incluir, informar qual o benefício dele, se é assistência médica ou odontológica, né? Se é para o trabalhador aqui, né? Empregado aqui, se é para o beneficiário ou para o próprio titular, qual foi a data do procedimento, o tipo de procedimento e o valor. Para quando vocês calcularem a folha, vira o desconto dessa coparticipação.
Mas lá no nosso site, a gente tem um layout aonde pode ser importado esses dados. Então vocês podem vir aqui, ó, e importar um arquivo. Aí o plano de vocês lá, basta gerar nesse formato o arquivo para vocês. Que aí vocês ganham um tempo, não precisam vir aqui todo mês cadastrar. Principalmente quando é uma empresa com muitos funcionários, imagina, tem, sei lá, tem lá 100 funcionários, 20 ou 30 tem alguma coparticipação a ser gerada, tem que vir aqui e cadastrar na mão cada um. Dá para pegar, então pedir para a empresa qual fornece o plano de saúde de vocês, gerar esse arquivo nesse formato, e aí vocês podem vir importar aqui dentro do sistema, facilitando para vocês essa questão. Que aí quando vocês forem calcular lá a folha de pagamento, o sistema já vai descontar o benefício do plano de saúde, né? E também já vai trazer para vocês as coparticipações. Até porque, por que isso é tão importante, né? Porque como agora esse ano, por exemplo, não tem mais a DIRF, né? A DIRF foi substituída pelo próprio E-Social, todas as informações transmitidas para o governo no E-Social vão ser a DIRF de vocês agora em 2026. Então, quando fechar agora o ano, 2026, a DIRF de 25 será apurada via as entregas de E-Social. Por isso que é muito importante vocês tomarem cuidado com essas transmissões, ter essas informações bem alimentadas. Como eu mostrei, vocês podem cadastrar manual, mas há um layout lá no nosso portal, onde vocês podem pegar e solicitar essa, vamos dizer assim, essa informação para ser gerada pela empresa lá que está cuidando dessa parte para vocês, tá? Aqui não tem até um caminho, ó. Entra lá no site, né, datacem.com.br, coloca o código de cliente, login e senha de vocês, aí vocês vão entrar na parte de documentação, selecionar o INDP e vão layout. E aí vocês vão ter essa opção de importação e importação da coparticipação. Aqui tem um QR Code que também leva para nosso site lá, nossa base de conhecimento, aonde vocês podem estar vendo mais informações sobre o lançamento da coparticipação, caso ainda não utilize. Se caso a empresa lá que vocês têm o plano de saúde fizer a geração do arquivo, aí vocês vão ganhar mais tempo ainda também com isso. Ou seja, vocês vão deixando a folha de vocês mais automatizada, né? Fica mais fácil de tratar as coisas. Ali também nós temos uma opção que é o lançamento de vale transporte, tá? Essa opção, ela é muito utilizada para compras de vale transporte. Como assim compras de vale transporte? Tem empresas que optam por não fazer a recarga completa do cartão, né? Então, por exemplo, o funcionário, vou dar um exemplo assim, né? O funcionário recebe R$500 de vale transporte todo mês. Aí a empresa vai lá e carrega 500. Chega no outro mês, a empresa vai lá e carrega mais 500. Chega no outro mês, mais 500. Só que esse funcionário, nem sempre ele está usando esse cartão. Às vezes ele vai de carona, às vezes ele vai de Uber, né? Vai de algum aplicativo e acaba não usando todo o cartão. Só que a empresa continua sempre recarregando o valor completo. O que acaba acarretando isso, né? Esse funcionário tem um acúmulo gigantesco, às vezes, no cartão. E a empresa está gastando dinheiro ali, né, com essa recarga full. Essa rotina de lançamento de vale transporte, ela serve para fazer o quê? Para vocês gerenciarem a compra do vale transporte, ou seja, comprar o que falta para o cartão do funcionário. E aí o sistema, quando vocês calcularem a folha, ele vai fazer um levantamento. O que ele vai analisar? Ele vai ver ali, bom, o funcionário, vamos supor assim, que nem eu falei ali, o funcionário recebe R$500 de cartão todo mês. Só que esse mês, sei lá, foi de carona todo mês, usou bastante aplicativo, e a gente precisa recarregar para ele só R$50. Aí vocês vão usar essa rotina, e essa rotina vai dizer para vocês, ó, só precisa comprar R$50 para o Fabiano, tá? Aí o que vai acontecer? Quando vocês calcularem a folha do Fabiano, ele vai fazer uma análise, ele vai olhar lá, bom, eu desconto 6% do Fabiano ou desconto R$50? 6% do Fabiano vai dar R$100. Opa, mas eu só recarreguei 50 esse mês, então eu não posso descontar do R$100. Eu vou descontar quanto? 50, entendeu? Então essa rotina ela serve justamente para evitar que vocês descontem errado do funcionário quando essa compra, né? E facilita para vocês fazer esse gerenciamento. Por que eu falo essa rotina? Porque ela também tem como importar e exportar dados, tá? Ó, essa aqui é a carinha da nossa rotina, né? E lá no nosso site também tem um layout de importação ali, ó. Então, vocês podem vir aqui a movimentação, benefício, né? E usar essa opção do lançamento de benefício. Um detalhe muito importante, tá? Só vai aparecer aqui funcionários que o benefício tiver com essa maneira configurada aqui, ó. Vou entrar em um colaborador para mostrar para vocês. Aqui no cadastro de benefício de funcionários, né? No Vale Transporte dele aqui, ele tem que estar com essa opção aqui, ó, diária, que ele vai e volta e recebe, então, 2 vale transporte. Funcionários que estiverem com a opção diário, eles vão aparecer nessa rotina aqui para vocês poderem fazer a compra do vale transporte. Porque senão nas outras ali que tem, aí o sistema que vai gerenciar essa questão não vai perguntar para vocês. Então vocês vão vir aqui, ó, na competência de
12 de 25, quantos dias úteis tem no mês? Ah, esse mês vai ter, um exemplo, 20 dias úteis, né? Aí vocês vão avançar. Aqui ele vai listar para vocês os trabalhadores, né, que estão com aquela opção. Então, por exemplo, empregado e empregada, né? Esse funcionário, ele usa mensalmente 40 vales a um custo de 46. E aqui teria o saldo, caso para ser informado, né? E quanto precisa comprar. Como não existe nada no saldo, ele precisa comprar. Vocês podem vir aqui manualmente informar esse saldo, ou então vocês podem vir importar esses dados aqui, ó. Tem aqui até dois layouts aqui, da Vale Sul e VT Soluções. No site tem esses layouts também. E olha só que legal, vocês podem vir aqui e fazer a importação, para já trazer essa quantidade de saldo, e depois vocês podem exportar essas informações para mandar para a empresa que faz a recarga de cartão, para dizer para ele quanto precisa ser recarregado para cada funcionário. E aí vocês não precisam nem estar informando isso manualmente. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse funcionário aqui, ele foi bastante de Uber e tudo mais, então ele tem 30 de saldo ainda de vale. Aí o sistema vai dizer para mim, opa, então ele precisa comprar só uma quantidade de 10 a um custo de R$46. Ou seja, quando eu for calcular a folha do empregado modelo, o sistema vai fazer uma análise. Ele vai ver assim, bom, 6% do salário desse funcionário, quanto seria? X. Quanto é que eu recarreguei de cartão para ele? R$46. R$46 é menor do que esse X? Se for, eu vou descontar só os R$46 dele, então. Então, essa rotina, ela serve, uma, para fazer uma economia perante a empresa, né, para não ficar recarregando esses vales transportes que não estão sendo utilizados, e ainda com isso vocês conseguem fazer um controle correto do sistema, fazer o desconto na hora que for aplicar lá para o funcionário. Tá? Então essa rotina ajuda bastante nessa questão, para a questão da compra do vale transporte ali. Então aqui vocês também têm lá dentro do nosso site essa importação ali, né? Dentro do nosso sistema ali, tem uma parte ainda que tem sobre notas fiscais. Essa parte, ela está integrada com o sistema Datamoney, tá? Principalmente para quem trabalha com tomador e obra e quer cobrar do funcionário não, né? Da empresa o custo daquela folha de pagamento. Então lá no Datamoney dá para ser gerada uma nota e uma emissão de cobrança, né? Dos serviços que foram processados dentro do sistema de folha de pagamento. Então, vocês podem usar essa opção ali, né, que fica ali para quem tem um Datamoney. Quem não tem um Datamoney ou tiver interesse, que é um MELI, pode entrar em contato com o nosso time de venda e ver valores, tá? Só que daí aqui dentro do sistema ali, vocês vão poder lançar essa questão das notas fiscais ali dos tomadores, ó. Serviços processados de tomadores, né? Aí vocês vão vir aqui e vão poder fazer o cadastro dessa informação. Aqui tem o serviço prestado, né? E aqui processar o serviço. Aí vocês vão vir aqui, dizer qual é a folha de pagamento ou benefício, fazer um processamento, que aí lá para o Datamoney ele vai receber uma informação para poder gerar um título de cobrança para a empresa a qual vocês estão prestando o serviço, né? Dentro do cadastro de tomador lá, quando está usando essa opção, tem para dizer qual é o percentual de que tem que ser cobrado naquela folha. O que o sistema faz aqui? Ele vê o quanto está custando essa folha, e transmite essa informação para o Datamoney para poder ser gerada uma cobrança daí em cima do custo dessa folha para a empresa a qual está contratando essa mão de obra ali. Outra rotina bem importante, aí falando um pouquinho de e-social, é a importação de eventos de saúde e segurança do trabalho ali dentro do sistema, né? Como é que tem sido feita essa parte de saúde e segurança dentro do sistema, né? Tem empresas que cadastram tudo e transmitem pelo sistema, tranquilo, o sistema tem toda a parte de SST para ser utilizada, né? Então dá para cadastrar tudo ali e aí transmitir essas informações para dentro do e-social. Só que tem empresas, às vezes, que passa a procuração para a empresa a qual está cuidando essa parte, aí não se envolve com nada, né? A empresa lá que está fazendo essas informações, os laudos, já está fazendo a transmissão, mas também tem muito caso onde essas empresas elas não querem assumir a responsabilidade de pegar uma procuração do certificado, até por uma questão de lei de proteção de dados, segurança e tudo mais. O que essas empresas acabam fazendo numa situação dessa? Elas pegam, fazem toda a análise do ambiente, fazem os ASOS, geram a parte de CAT, fazem tudo isso para a empresa. Só que eles não fazem a transmissão do e-social. O que eles fazem nessa questão? Eles geram o XML e mandam esses XMLs para vocês. E aí dentro do sistema, vocês têm que importar essa informação e depois transmitir para dentro do e-social. Então como é que funciona isso, né? Vocês vão vir aqui, ó, dentro da telinha do e-social. Então se caso a clínica, eu faço todo o laudo, eu faço tudo, mas eu não vou fazer a transmissão do e-social. Eu vou gerar os arquivos para você, e aí você importa no seu sistema e faça a transmissão. Aí vocês vão vir aqui, por exemplo, ó, os não periódicos.
vão aqui, por exemplo, no ASO, né, que é o 2220, a monitoração. Aí se vocês chegarem aqui nessa tela e clicarem com o botão direito do mouse, tá, vocês vão ter essa opção aqui, ó. Não precisa nem, senão mesmo não tiver ninguém, ó. Vamos usar isso aqui, ó, enviar XML gerado por terceiros. Vocês vão clicar aqui e aí ele vai perguntar para vocês aonde está o arquivo que está sendo gerado ali, né, que foi gerado pela empresa de saúde e segurança do trabalho. Vocês vão selecionar o arquivo, vão importar. Quando vocês importarem um arquivo, ele vai ficar assim, ó, aguardando envio. E aí você só tem que pegar e fazer o quê? Marcar aqui e transmitir, nem consulta. Porque o arquivo não está dentro não está cadastrado no funcionário aquelas informações, né? É apenas um arquivo que vocês estão importando para dentro do sistema. Então vocês vão vir ali, vão importar esse arquivo para dentro do sistema e vão fazer a transmissão dele. Isso também serve para a CAT, tá? Ó, mesma coisa, importar ali. Para os ambientes de trabalho também, né? Clicar com o botão direito e importar. Então, isso é utilizado por algumas clínicas que não querem pegar a procuração para o certificado para cuidar dessa parte de transmissão. E às vezes eles também não querem ficar lá cadastrando um monte de informações, então eles querem fazer o mais básico. O que eles vão fazer? Eles fazem o laudo, né, mas não transmitem, passam para vocês o XML. Claro, agora, se a empresa não fornecer o XML para vocês, aí não tem muito o que fazer. Aí vocês vão ter que pegar os laudos e cadastrar tudo no sistema, porque daí tem que alimentar o sistema para gerar a transmissão. Fora isso, aí sim, é clicar com o botão direito e importar os dados para poder fazer a transmissão. Dentro do sistema, tá? Aí vamos falar um pouquinho também de cálculo de folha, né? O que acontece? Hoje, quando vocês vão calcular uma folha de pagamento, né? Aí vocês têm que fazer lá ou usar o agendamento, né? Que a gente tem um webinar sobre isso, ou lançar uma rubrica na hora de fazer o cálculo, ou então usar aquela opção de deixar já meio que programado uma rubrica, né? Que é o lançamento aqui, ó. Quando a gente vem aqui no cálculo, e usa a opção de lançamento por evento, onde a gente vai também já deixar um evento lançado ali. Então, por exemplo, um evento de hora extra aqui, para o funcionário aqui, fez 5 horas. E aí vocês vão deixar esse evento programado. Mas vocês têm que vir aqui, entrar, cadastrar o evento e tudo mais. Lá no nosso portal, a gente tem um layout, né, que vocês podem fazer uma importação de eventos avulsos, né? O que seria essa importação de eventos avulsos? Eu vejo pessoas usando, às vezes, com farmácias, coisas assim, que daí o que acontece? Os funcionários, a empresa tem um convênio com uma farmácia, um exemplo. Aí os funcionários vão lá e compram nessa farmácia. Só que no final do mês a gente tem que fazer o desconto de que os funcionários compraram. Geralmente, o que uma farmácia nessa faria? Geraria um arquivo, geraria um Excel, ou geraria um relatório com o nome das pessoas e o valor que cada um comprou, né? Aí vocês têm que entrar no sistema de vocês, lançar uma rubrica, procurar o nomezinho do funcionário e lançar o valor dele. Aí teria que fazer isso manualmente para cada funcionário. Lá no nosso site tem um layout onde vocês podem importar eventos. Pode ser tanto provento como desconto, tá? E aí o que vocês fazem? Vocês podem mandar isso para a empresa que está gerando. Isso eu estou falando como uma farmácia, mas pode ser para outro tipo de situação. Eu vejo gente usando isso para comissões, para outras situações também, tá? Aí essa empresa pega o layout, né, nosso, gera um arquivo naquele formato. Que aí naquele arquivo, então, chega lá no final do mês, a farmácia vai gerar um arquivo para vocês. Aí vocês vão chegar no INDP e vão importar esse arquivo. Que aí, quando vocês forem calcular a folha de pagamento, essa informação já vai estar lá. Aí vocês já vão ter dentro da folha a rubrica, né, para aquele funcionário e o valor que tem que ser descontado, ou se for uma coisa que tem que ser paga também, porque pode ser, como eu falei, desconto e provento. Então, é uma rotina que às vezes eu vejo as pessoas não usando, que pode facilitar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, vocês vão vir aqui, por exemplo, ó, movimentações, folha de pagamento, né, e aí vocês vão ter a opção de importação, e vão usar essa opção aqui, ó, importar lançamentos. Quando vocês entrar aqui, ó, vocês vão dizer para qual mês que vocês querem fazer a importação, para qual tipo de processamento aquele arquivo que está sendo importado vai valer, salário, complementar, décimo, qualquer folha está aqui, ó, tem uma rescisão, e aí vão importar aquele arquivo para dentro do sistema. O que vai acontecer? Quando vocês forem calcular a folha desse colaborador, essa informação já vai estar aparecendo na folha de pagamento. Ou seja, vocês não precisam estar cadastrando rubricas manualmente que poderiam ser importadas. Então, por exemplo, dei esse exemplo da farmácia. A farmácia iria gerar um arquivo para vocês no final do mês, vocês vão vir aqui importar para a folha de salário dos colaboradores. Quando vocês entrarem dentro da folha do colaborador lá, já vai estar aparecendo o evento e o desconto que tem que ser efetuado. Aproveitando o gancho, tem a opção de importação de ponto eletrônico de terceiros, né?
Eu vejo muitas vezes as pessoas lançando faltas, horas extras ali, né, lançando a rubrica, né. Mas se a empresa tem um sistema de ponto, né, vocês podem, então, estar importando esse arquivo do ponto de vocês, né. Quem tiver interesse em contratar sistema de ponto, a DataSemplo fornece esse serviço. Tem um sistema de ponto dentro do INDP, tá, que a gente vai falar um pouquinho dele também depois, mas também a gente fornece sistema de pontos que a gente comercializa até relógio eletrônico, a gente tem um sistema de ponto web, que pode ser registrado as batidas de ponto no aplicativo de celular, tá? E aí depois, aí vocês vão nesse ambiente web, tratam o ponto de vocês lá, e aí depois vocês vão gerar um arquivo para importar na folha de pagamento. Quando vocês chegarem aqui na folha de pagamento, ele vai trazer para vocês a quantidade de horas extras, a quantidade de faltas, se for uma empresa que trabalha com ouriça, a quantidade de horas que esse funcionário recebeu, quantidade de horas trabalhadas noturnas, e aí você não precisa ficar lançando rubricas e olhando numa planilha de Excel, né, ou num relatório que foi enviado para vocês. Ah, o Fabiano esse mês fez tantas horas a 50%, tantas horas a 100%, teve tantas faltas. Não. Importa, e aí vocês vão lá e fazem o cálculo, tá? Mesma coisa, ó, bem parecida com essa rotina que a gente estava mostrando nos eventos avulsos. Folha de pagamento, importação, importar ponto eletrônico de terceiros. Informa para qual folha, né? Qual a competência e importa o arquivo. Aí quando entrar dentro do cálculo, já vai estar lá essa informação. Então, são coisas, né, que vocês podem utilizar para facilitar. Já fazendo um resumo rápido até agora do que a gente já viu, né? Dentro do sistema também tem uma opção de importação de ocorrências, tá? Essa informação de importação de ocorrências, ela está ligada ao nosso módulo de ponto. Dentro do NDP, dá para ativar o módulo de ponto, onde vai ser tratado o ponto dos funcionários. Com isso, vocês podem importar as ocorrências. O que são as ocorrências? Ponto não batido, esquecimento, alguma justificativa, né? Vocês podem importar essas informações dentro do NDP também, tá? Me mostra a importação da telinha aqui, ó, mostrando para vocês rapidamente, ó. Dentro do sistema tem essa parte de tratamento de ponto, tá? Essa parte de manutenção, período, ocorrência, tudo isso aqui, se vocês tentarem usar, ele vai dizer que precisa do módulo de ponto. O que está liberado é o banco de horas, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá? Então vocês podem vir e importar essas ocorrências do ponto de vocês. E aí também tem a importação do banco de horas. Essa importação do banco de horas, ela não precisa ter um módulo de ponto, tá? Vocês podem também fazer isso de forma manual. Ah, Fabiano, eu não tenho módulo de ponto, mas a empresa lá gerencia um banco de horas, um Excel, alguma coisa assim. Não tem problema, vocês podem usar a rotina de banco de horas para dentro do sistema. Dá para exportar também, dá para importar também informações para o banco de horas, tá? Isso facilita bastante, ó. Vocês veem aqui a movimentação, tratamento de ponto e banco de horas. E aí vocês podem fazer um banco de horas da empresa. Ah, eu controlo isso no Excel, sei lá, como acharem melhor. E aí vocês podem vir aqui, ó, e cadastrar o banco, ó. Processar e adicionar, incluir, né, um banco positivo ou negativo, né, ó, um crédito ou débito, ou então vocês podem vir importar um arquivo, que tem também um layout lá no nosso site, que aí vocês vão importar esse banco de horas, e esse banco de horas dentro do cadastro do sindicato, tá, dá para colocar como ele vai ser quitado, e aí o sistema vai quitando ele. Ah, Fabiano, a empresa aqui que eu trabalho, aqui que a gente gerencia, ela tem um sistema lá que está controlando já o ponto deles, mas eles não têm hora extra, não tem nada, só tem o banco de horas. E aí, tem como eu manter esse saldo dentro do NDP? Dá para eles gerar os arquivos e vocês importarem aqui. E lá no sindicato, vamos ver aqui o cadastro do sindicato para mostrar para vocês, ó. Dentro do cadastro do sindicato, vocês podem vir aqui, ó, em banco de horas e informar como é que esse banco de horas é quitado, se é num período, se é de tempos em tempos, né? Então isso tudo pode ser colocado aqui. E aí vocês podem usar essa rotina do banco. Como eu falei, essa rotina do banco de horas, ela está liberada para todos os clientes, né? Mas se vocês quiserem ter um sistema de ponta, aí é mais fácil de gerenciar para não precisar fazer cadastração nada manual. Então, isso também facilita para vocês ali, né? O nosso sistema, ele tem o NDP ali, né, para quem tem o módulo de ponto, ele tem uma comunicação direto com os relógios da Control ID, que como a gente é representante da Control ID, né, a gente tem acesso às APIs deles, e com isso a gente tem uma comunicação direta com o equipamento. Ou seja, se vocês têm um módulo de ponto do NDP, ou tiver interesse em adquirir ele também, vocês podem comprar um relógio da Control ID, né, a gente também fornece esses relógios, e aí esse relógio pode ser gerenciado por dentro do sistema também. E aí vocês podem cadastrar dentro do NDP, e o NDP vai fazer uma comunicação com o relógio para baixar o arquivo, para cadastrar os funcionários, então fica tudo mais fácil, vocês não precisam estar fazendo, então isso facilita bastante, ó.
fazer aqui uma abertura aqui, ó. Então vocês podem vir aqui, né, e cadastrar o ponto de vocês. Ó, relógio eletrônico ponto. Aí vocês vão dar um incluir. Quando vocês clicarem em incluir, olha só que legal, né? Aqui em cima, aqui, ó, dados básicos. Aí vocês vão botar uma descrição no relógio, né? Entrada, por exemplo. Qual o tipo que ele é, né? Se ele é um tipo C, ou de convencional, se é aqueles de aplicativo, ou das portarias novas que saíram, né? E pode ver aqui, eu não tenho uma segunda aba aqui, ó. Se eu vim aqui e disser assim, ó, eu trabalho com outros, eu boto o número de série e aí eu só vou importar o arquivo AFD para dentro do sistema e mais nada. Agora, se eu disser que eu estou trabalhando com um relógio da Control ID, aí o sistema abre uma aba de comunicação, que é onde eu vou colocar o endereço de IP, o login e senha, se for padrão é admin, com o relógio, e ainda eu posso fazer todo o quê? Definir a hora, definir o horário de verão, ver como é que está a questão da bobina, BIP, e fazer os cadastramentos tudo por aqui. E aí também eu consigo importar o arquivo via rede para dentro do sistema. Eu não preciso estar indo até lá o relógio. Isso só funciona dentro do INDP com o relógio da Control ID. Obviamente que aqui ele vai baixar o AFD. Mas, Fabiano, mas eu não tenho, eu tenho que tratar o ponto, sim, ele vai baixar só o que tem lá de batidas lá, por isso que tem que ter um módulo de ponto ativado dentro do INDP, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai entrar em comunicação com o relógio, vai baixar esse arquivo para dentro do sistema, e aí vocês vão lá no tratamento de ponto do INDP e vão tratar esse ponto ali. E aí quando for fazer o cálculo já vai trazer as informações, mas isso usando o tratamento de ponto do INDP. Se vocês não usam o tratamento de ponto do INDP, aí vocês têm que usar aquela opção que eu mostrei anteriormente, né, que é importação do ponto eletrônico de terceiros, que aí vai gerar um arquivo e vai importar para dentro do sistema através desse arquivo essa informação, tá? Aqui tem até mais uma telinha de exemplo, né, para poder mostrar ali, ó. E aqui vai ter para poder fazer a importação do AFD para dentro do sistema quando está cadastrado, tá? Todo esse material que eu mostrei para vocês, ele já está na base de conhecimento, ele vai subir para o YouTube e também vai estar disponível lá no Instagram da Datacentro lá, né? Quem não segue ainda a Datacentro no Instagram, siga nós lá para poder estar acompanhando esses conteúdos, né? E os próximos webinars, como eu falei, o próximo webinar ele vai ser sobre tributação, né? Alteração de tributárias, né? Que dentro agora que vai vir, que chega agora janeiro ali, começa a vir os enquadramentos das empresas, ou ela está no Simples, ou ela sai do Simples, né, sai do presumido, então a gente vai fazer um webinar explicando ali aonde vocês têm que cuidar dessas informações no sistema e quais eventos vocês vão ter que transmitir para dentro do e-social para poder fazer essa alteração, tá pessoal? Então isso eram nossas dicas de hoje, rápidas ali para ser passado, né? Que nem tipo o Ecossignado tem um webinar só dele, entendeu? Aquelas rotinas. Então vocês podem assistir essas rotinas ali no YouTube ali ou acessar na base de conhecimento também, tá bom, pessoal? Obrigado, Sulcis. O Sulcis é um representante nosso, tá, pessoal? Então a gente também tem representantes aqui no Rio Grande do Sul e pelo Brasil aí, né? Que também comercializam nossos sistemas ali. Um abraço e até o próximo webinar, pessoal. Tchau, tchau.